Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, achando muito interessante que os democratas esquerdoides não consigam identificar uma mulher, um criminoso, um protesto pacífico, um portador de demência e nem mesmo consigam definir qual banheiro usar, se o masculino ou o feminino. Mas eles podem com certeza identificar rapidamente um inocente barquinho de pesca, só batendo o olho num desses. Aí, ó. E não se esqueça, eu estou de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo. Nós precisamos recuperar o tempo perdido. Hoje, 5 de dezembro de 2025, é o Dia Mundial do Solo, o Dia da Acessibilidade, o Dia Internacional do Voluntário, o Dia da Cruz Vermelha Brasileira, o Dia Nacional da Pastoral da Criança, o Dia do Médico de Saúde da Família e Comunidade e Maceió, a capital de Alagoas, comemora 210 anos de fundação. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro caindo, bolsa de valores subindo, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O portal Space Liberdade informa que o presidente do Partido Liberal, o meliante político Valdemar Costa Neto, disse que o presidente Jair Highlander Bolsonaro escolheu o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato do bolsonarismo às eleições de 2026. Em nota enviada à imprensa, Valdemar escreveu, abre aspas, confirmado, Flávio me disse que o nosso capitão ratificou sua candidatura. Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos. Fecha aspas. Segundo se informa, Flávio esteve no Palácio dos Bandeirantes nesta semana, onde conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o assunto chegou a ser pauta entre os dois. Logo em seguida, o próprio Flávio Bolsonaro publicou uma nota cuja íntegra é a seguinte: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados. Aposentados são roubados pelo próprio governo. Narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores. Estatais voltaram a ser saqueadas. Novos impostos não param de ser criados ou aumentados. Nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais. Mas eu creio em um Deus que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Dois partidos políticos, o União Brasil e o Progressistas, formalizaram um pedido de superfederação junto ao corrupto, inútil e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral. A aliança é só por dinheiro e tem em vista as eleições de 2026. Juntos, os partidos somariam a maior bancada na Câmara dos Deputados
e poderiam abocanhar a maior parcela do obsceno fundo partidário, um montante pornográfico que pode ultrapassar R$ 1 bilhão e que sai do seu e do meu bolso. A CPMI do INSS aprovou convocações de Zema e Vorcaro, mas rejeitou as de Bessias e Lulinha. Entre os 181 pedidos analisados foram confirmadas as convocações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero. A CPMI também rejeitou a convocação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que controla a Crefisa, uma das maiores ofertantes de crédito consignado do Fazendão. Um racha entre caminhoneiros por pauta política esvaziou a greve em todo o Fazendão. A greve de caminhoneiros convocada para quinta-feira, dia 4, teve baixa adesão em todo o território nacional. O movimento, liderado por uma ala do setor, rachou a categoria após grandes entidades criticarem por ter um viés político, em vez de focar apenas nas demandas dos motoristas. Em outras palavras, o que o CL News temia acabou acontecendo. Os caminhoneiros compõem uma categoria cuja credibilidade é zero. O QI da moçada é 83, ou até menos do que isso. E eles, coitadinhos, são incapazes de perceber o poder que têm nas mãos. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! O PIB do Brasil cresceu só 0,1% no terceiro trimestre e confirmou a perda de fôlego da economia. O resultado abaixo do esperado reforçou o impacto dos juros altos e do tarifaço na atividade econômica. A agropecuária foi o destaque, com salto de 10,1% devido à forte produção de milho, algodão, laranja e trigo. O Fazendão tem grande potencial para minerais críticos, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O território detém cerca de 10% das reservas mundiais, segundo o IBRAM, o Instituto Brasileiro da Mineração. A Justiça dos Hermanos pisou feio no tomate e determinou a extradição de 5 inocentes condenados injusta e ilegalmente pelo 8 de janeiro. São eles Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joelton Guzmão de Oliveira, Joel Borges Correia, Wellington Luiz Firmino e Ana Paula de Souza. A medida atende a um pedido do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, e envolve o grupo que buscava refúgio na Argentina para evitar prisão no Fazendão. A Polícia Federal prendeu o assessor de investimentos Frederico Góes Biagi, de 53 anos, suspeito de desviar 11 milhões de reais em aplicações financeiras. Na ação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, se aproximar de mulheres com poder econômico fazia parte da estratégia deste assessor. Era assim que ele transformava o vínculo afetivo em negócio e, desta forma, conseguia desviar os valores. As investigações apontam que o suspeito teria se aproveitado da posição como assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio de uma empresa criada para desviar recursos dos próprios sócios e dos demais investidores, sem o conhecimento deles. Na Gazeta do Povo, a informação de que o professor de Direito da Universidade de São Paulo,
Carlos Portugal Gouveia, se declarou culpado de disparar tiros de chumbinho perto de uma sinagoga no estado de Massachusetts, na véspera do feriado de Yom Kippur, um dos mais sagrados para os judeus em outubro. Segundo informações do Departamento de Segurança Nacional, Carlos Gouveia, que estava aqui nos Estados Unidos como professor visitante de Harvard, concordou em deixar os Estados Unidos. O brasileiro foi preso na quarta-feira passada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos após o visto temporário de permanência dele no país ter sido revogado pelo Departamento de Estado norte-americano. Na época do incidente, as autoridades policiais disseram ao jornal local Brookline News que Carlos Gouveia disparou 2 tiros perto do Templo Zion, na Beacon Street, e justificou os disparos dizendo que estava caçando ratos. Depois do episódio, o brasileiro foi colocado pela Universidade de Harvard em licença administrativa. Ontem, o CL News deu a notícia de que um filho do maior ladrão da história do Brasil teria recebido mesada do careca do INSS, segundo uma testemunha. Hoje, surgiu um desdobramento deste assunto, com a informação do jornalista Joaquim Ribeiro, que depois de perguntar mensalão para filho, diz que, em depoimento à Polícia Federal, Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, afirmou que Antunes pagava uma mesada mensal de R$300 mil a Fábio Luiz, o Lulinha, filho do presidente dos traficantes. Essa parte da notícia foi dada a você ontem. Hoje, surge a informação de que os Estados Unidos investigam a origem dos valores e dizem que, possivelmente, eles viriam de empresas sediadas em Portugal ligadas ao laxante Boca de Sapo. Uma decisão recente dos conselheiros do Departamento de Saúde dos Estados Unidos retirou a orientação para que todos os recém-nascidos recebam a vacina contra hepatite B, promovendo uma das alterações mais expressivas na política de imunização desde que Robert F. Kennedy Jr. assumiu a pasta. A mudança ocorreu depois de uma votação realizada pelo Comitê Consultivo em Práticas de Imunização, que assessora os CDCs, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, sobre recomendações de saúde pública. O comitê optou por não recomendar universalmente a vacina para todos os bebês, delegando a decisão aos médicos responsáveis. Um avião chinês inaugurou a rota mais longa do mundo, reduzindo o tempo de viagem à América do Sul. A China Eastern Airlines colocou em operação o que passa a ser considerado o voo mais longo do mundo em sentido único. A nova rota liga Xangai a Buenos Aires, com escala em Auckland, na Nova Zelândia, e marca um avanço significativo na conectividade aérea entre os dois continentes. O novo trajeto encurta em mais de 4 horas o tempo de deslocamento entre a China e a América do Sul. O telescópio James Webb registrou uma atmosfera sendo perdida por um planeta distante. O WASP-107b, identificado em 2017, é um exoplaneta de densidade muito baixa. Ele possui quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas concentra apenas uma pequena parte da massa. Essa característica o enquadra na categoria dos Super Puffs. A descoberta sem precedentes revela que esse planeta Super Puff está sendo lentamente corroído pela forte radiação da estrela-mãe. A Panamenha Copa Airlines suspendeu os voos para a Venezuela por problemas de sinal. Outras companhias aéreas também interromperam operações no país após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter alertado que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado fechado. O jornal The New York Times está processando o Pentágono por medida de restrição à imprensa. O processo, aberto em um tribunal federal de Washington, D.C., tem como réus o Departamento de Defesa, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, e o principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.
A ação busca a revogação de uma nova política instituída em outubro, que levou os repórteres que cobrem o Pentágono a devolverem as credenciais de imprensa deles em vez de aderirem às restrições. Israel estabeleceu um orçamento de defesa no valor de 34 bilhões de dólares para 2026. Apesar dos acordos de cessar-fogo com os grupos terroristas Hamas e Hezbollah, Israel apresentou um aumento em relação à versão anterior. A polícia da Itália pediu os documentos de 13 marcas de luxo em uma investigação sobre supostos abusos trabalhistas nas empresas subcontratadas do setor, conforme mostram documentos judiciais. Entre as marcas estão Gucci, Dolce & Gabbana, Versace e Prada. E o Vaticano votou contra a permissão para mulheres servirem como diaconisas. A comissão disse que uma pesquisa histórica e uma investigação teológica excluem a possibilidade de mulheres no cargo. Neste dia 5 de dezembro, em 1492, na primeira viagem ao Novo Mundo, Cristóvão Colombo se tornava o primeiro europeu a pisar na ilha de Quisqueia, depois Hispaniola, e onde hoje estão o Haiti e a República Dominicana. Em 1889, a família imperial brasileira chegava a Lisboa, depois de deixar o Brasil por causa do golpe militar que derrubou a monarquia e proclamou a República. Em 1908, era fundada a Cruz Vermelha no Brasil. Em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, o voo 19, uma esquadrilha com 5 aviões Grumman TBF Avenger, desaparecia no Triângulo das Bermudas, em um dos mistérios da aviação mais famosos da história. Em 1946, Nova York era eleita sede permanente das Nações Unidas. Em 1963, o senador Arnon de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, tentava matar com um tiro na tribuna do Senado outro senador, Silvestre Péricles, mas acabaria alvejando e matando por engano o senador suplente José Cairala, que se despedia do Senado e havia levado a esposa e os filhos a Brasília para esta última sessão. Em 1983 era dissolvida a Junta Militar da Argentina e o general Reinaldo Bignone era nomeado presidente provisório até que Raul Alfonsin assumisse o cargo. E em 2017, o Comitê Olímpico Internacional proibia a Rússia de competir nas Olimpíadas de Inverno de 2018 por causa de doping nas Olimpíadas de Inverno de 2014. Semana praticamente encerrada e esta edição do CL News está quase terminando. Mas eu aproveito, como sempre, para agradecer a você dessa grande família patriota que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal, que me envia mensagens que eu leio todas. E lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para eu poder continuar nessa tarefa de tentar fazer com que você forme a sua opinião independente. No novo canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website, é claro. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Fernando Filho, aqui dos Estados Unidos, a Debbie Florais Quânticos, lá de São Paulo, capital, Maria Inês Hayama, Olívio Guerra, Virgínia Beatriz Biazeto Rodrigues, Antônio Davi Roland de Brito, lá de Fortaleza, no estado do Ceará, Magno Silvério de Oliveira, Luiz Carlos Caraça, de Pirassununga, em São Paulo, a minha queridíssima amiga de Ribeirão Preto, São Paulo, a Cidinha Maria Aparecida Escolano da Silva, Lene Miranda, Jorge Fernandes Leão, meu amigo lá de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, Luiz Magazine e para o José Roberto da Silva.
Ah, e mais uma coisinha. É muito curioso que o presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil, tenha perdido em todas as eleições realizadas com votação manual, em 82, 89, 94, 98, mas depois que as votações passaram a ser feitas 100% na caixa eletrônica mágica, sem voto impresso auditável, ele nunca mais perdeu uma eleição. Só pode ser um milagre, é ou não é? Até a semana que vem.